Boa noite. Você assiste a partir de agora ao Espaço Público, programa de entrevistas da TV Brasil. Hoje nós vamos fazer um programa especial sobre o 8 de março, Dia Internacional de Luta pelos Direitos das Mulheres. Teremos duas convidadas muito diferentes pela origem, pela geração e pela história pessoal. Uma delas é Nair Goulart, que foi metalúrgica no Rio de Janeiro e em São Paulo, tornando-se depois uma das principais lideranças dos trabalhadores brasileiros. A outra convidada é a jornalista Amanda Camanchek, diretora do documentário Chega de Fio-Fio e coordenadora da campanha O Valente Não É Violento, promovida pela ONU Mulheres, entidade das Nações Unidas voltada para a luta feminista. Você pode participar do programa de hoje mandando perguntas pelas redes sociais. Aqui em nossos estúdios contamos, como sempre, com a participação de Florestan Fernandes Júnior, da TV Brasil. Eu sou Paulo Moreira Leite, apresentador e âncora do Espaço Público. Boa noite, Nair. Boa noite, Amanda. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Paulo. Boa noite. Você também está aqui, né? Eu também estou aqui. Você está muito feminista, já começou o programa. Bem, eu queria começar o programa lembrando que 8 de março, que será daqui a 5 dias, é uma festa que começou em 1909. E um século e alguns anos depois, a gente vive um tempo muito estranho. Não há dúvida que nesse período ocorreram algumas conquistas das mulheres importantes, o direito de voto e outras vitórias. Ao mesmo tempo, recentemente, a gente passou a viver, em vários lugares, inclusive no Brasil, uma coisa que eu vou chamar de um tempo de cafajestadas. Outro dia, um deputado, Jair Bolsonaro, declarou que a deputada Maria do Rosário não merecia ser estuprada. Confesso que eu nunca tinha visto isso, mas a gente viu coisa pior. Um ator, cujo nome a gente não precisa mencionar, foi à televisão dizendo que havia estuprado uma mãe de santo, que ela chegou a desmaiar e saiu de casa e saiu de cena aplaudindo. Uma coisa, dois momentos inacreditáveis. Eu queria perguntar, para começar o nosso programa, como é que a gente pode entender isso? Nair. Olha, eu acho que isso... Primeiro, boa noite a todos, né? Boa noite, Paulo. Boa noite, Florestan Fernandes. E boa noite, Amanda. Primeiro que eu acho que isso é um sinal... Quer dizer, na verdade, esses episódios, ao longo da história, eles sempre ocorreram, né? Só que agora, de alguma maneira, quando acontece uma coisa como essa, né? De fazer declarações tão estúpidas, né? Tão violentas, né, sobre as mulheres, então é isso que está acontecendo, né? Mas são alguns fatos que estão na mídia, né? Mas isso eu quero dizer que não é novidade, porque as mulheres sempre foram violentadas, né? A violência sempre imperou no país, né? E nós vivemos hoje uma situação estranha, porque nós temos 52% do eleitorado são mulheres. Não é? Nós temos uma Constituição que, de certa maneira, incentiva, né? Tem algumas questões, aliás, foi uma vitória da luta das mulheres aqui em Brasília, na discussão da Constituinte, né? Nós tivemos uma ativação bastante ativa aqui em Brasília. Eu era membro do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, o primeiro conselho do Sarney. Eu fui conselheira, representava as trabalhadoras. No meio de... Quer dizer, o conselho era fantástico, o conselho primeiro que o Sarney criou, porque eram mulheres que tinham de alguma maneira se destacado. Era Ruth Escobar, era a irmã daquele Yves Pitangui, a doutora Jaqueline Pitangui, a cineasta, escritoras. E lá estava eu no meio, né, das mulheres, eram 17 mulheres no conselho. E ao longo, quer dizer, nesse período, se você olhar, né, o estudo daquela pesquisadora da USP, isso não é novidade, entendeu? Então, aparecem fatos assim e a mídia dá uma... Ai, que absurdo! Mas... Bom, eu concordo, eu acho que de fato a gente teve algumas conquistas, mas a gente fala ainda da revolução sexual, a gente fala ainda do direito ao corpo, ao direito reprodutivo. Então as questões que estão desde antes da Constituinte, elas ainda são lutas das mulheres. Então quando a gente fala de estupro, a gente precisa de uma
consciência coletiva, que as pessoas entendam o que é o estupro. Então, muitas vezes o assédio, a brincadeira, não é vista como uma questão séria. Então, as mulheres, elas são colocadas nesse papel todos os dias, desde quando ela sai para a rua, então ela tem que escolher a roupa que ela vai usar, até quando ela volta para casa, está escuro e ela não consegue andar até o ponto de ônibus que ela precisa ir, porque ela não consegue andar sozinha à noite, com pouca iluminação. Bem, antes de prosseguir, vamos conhecer um pouco mais sobre a Nair Goulart e a Amanda Kamanchek. Nair Goulart nasceu em 1951, é mineira e começou a trabalhar aos 12 anos de idade como empregada doméstica. Militante da resistência à ditadura militar, mudou-se para o Rio de Janeiro e depois para São Paulo. Como operária metalúrgica, foi a primeira mulher eleita para a diretoria do sindicato da categoria, tornando-se uma das principais lideranças femininas do movimento dos trabalhadores. Hoje, Nair Goulart mora na Bahia, é presidente da Força Sindical do Estado e também presidente adjunta da Confederação Sindical Internacional, que reúne sindicalistas de vários países. A jornalista e documentarista Amanda Kamanchek Lemos é autora do documentário Chega de Fio Fio, que retrata uma das mais conhecidas e persistentes formas de assédio sexual. Amanda trabalha atualmente na campanha O Valente Não É Violento, destinada a combater a violência de gênero. O projeto é uma iniciativa da ONU Mulheres, entidade das Nações Unidas, criada em 2010 como parte do reconhecimento internacional da emancipação feminina. Embora muitas conquistas tenham sido feitas nas últimas décadas, o ideal de igualdade social e econômica entre homens e mulheres está longe de ser uma realidade. A representação da mulher na política, por exemplo, ainda é muito inferior à presença feminina no conjunto da população. 60 anos depois da aprovação de uma cláusula da Organização Internacional do Trabalho garantindo salários iguais, os salários das mulheres ainda são menores e elas têm menos chances de promoção do que os homens. No Brasil, apesar da Lei Maria da Penha, a violência doméstica ainda ameaça a mulher como esposa, filha e irmã. O aborto é feito de forma clandestina em todo o país, fazendo milhares de vítimas, inclusive fatais, e é um problema que continua à espera de uma lei capaz de combinar as convicções e valores da população com o direito da mulher à proteção à vida e a decidir sobre o próprio corpo. Bom, eu queria agora fazer uma questão para as duas. Recentemente o país ficou aí horrorizado em saber que jovens universitários violentavam colegas de classe no campus universitário. Isso ocorreu na USP, ocorreu em outros estados, e eu lembro de dois casos. Uma moça que estava numa festa, começou a se sentir um pouco mais alta, né, por causa da bebida, foi para um quarto e lembra que um rapaz entra e acaba violentando ela passou por um constrangimento enorme, o rapaz disse que foi em consenso, ela disse que não, e o outro de Ribeirão Preto, né, que é uma estudante que o ex-namorado obriga ela a realizar sexo com ele, e depois, quando ela procura justamente a delegacia da mulher, ela se sentiu constrangida porque foi mal atendida, né, e foi humilhada, segundo ela, no depoimento dela, pela própria mulher que estava atendendo. Como é que vocês explicam o fato de jovens, que são aqueles que estão querendo mudar o mundo, não conseguir romper com esse passado machista? Bem, pela campanha Valente Não é Violento, né, como foi mencionado, da Organização das Nações Unidas, a gente tem trabalhado com uma série de universidades. Então, a gente está trabalhando agora com coletivos de gênero da USP, da Universidade Federal de Goiás, do Mackenzie, da Casper, todas as universidades que têm casos recorrentes de violência nos trotes, violência de gênero e violência de raça, que são muito comuns e que se repetem todos os anos. Então, assim, é muito chocante, de fato, ouvir os relatos, e eu acho que a principal questão que não foi entendida ainda pelos alunos é a questão do consenso e a questão da violência física e simbólica. Então, são dois pontos que ainda precisam ser compreendidos e institucionalizados.
a questão do trote violento, ela só vai ser resolvida quando, de fato, em todas as esferas, tanto os alunos quanto diretores, professores, funcionários, todos entenderem que essa é uma questão fundamental para uma instituição que está formando cidadãos, como você mesmo disse, Florestan. Então, assim, a gente lançou em fevereiro agora uma carta pública pelo fim do trote violento de gênero e raça, que é uma iniciativa da ONU Mulheres, e a ONU Mulheres tem tomado essa liderança porque vê como fundamental um apoio de fato internacional e um apoio institucional a essas vítimas, né? São casos recorrentes, são casos muito violentos que são ocultados dentro das universidades. Então, o que mais me choca, na verdade, como pessoa, é ver que as mulheres sofrem esse tipo de violência e o que os colegas incentivam é que elas não relatem o caso, porque isso vai denegrir o curso e vai prejudicá-los. Então... Não, inclusive, assim, eu queria entender, porque como é que um estudante de medicina que tem como função futura cuidar da vida, cometer esse tipo de atrocidade contra uma mulher? O que está enraizado aí, Nair? Olha, na minha opinião, eu acho que, na verdade, a gente avançou, né, do ponto de vista legislativo, não resta a menor dúvida, que o Brasil tem liderado, né, convenções da ONU importantes. O Brasil, em 52, ratificou a Convenção número 100, né, e a Convenção 111, né, da OIT. Então, tem instrumentos, os instrumentos que a própria ONU recomenda em todas as conferências. Mas você olha, passado mais de 20 anos da conferência de Beijing, que eu participei, né, lá na China, quer dizer, esses elementos continuam, se perpetuam na sociedade, entendeu? Eu acho que nós precisamos trazer um debate no seio da universidade, trazer a família, nas escolas, um debate com as crianças, na verdade, incentivar essa interação de uma política, não é, para inibir, não é, e todo mundo se manifestar. Eu acho que hoje a gente tem até instrumentos importantes, não é, que com a internet, com as redes sociais, eu acho que tem contribuído bastante, não é? Então isso tem isolado, mas os resultados práticos ainda são muito pequenos. Eu queria colocar um pouco de pimenta nessa discussão. Eu acho que quando a Amanda fala que não foi compreendido, não foi entendido, eu acho que você está sendo um pouco boazinho. Porque eu acho que foi compreendido e foi entendido, só não foi aceito. Porque o sujeito que brutaliza uma mulher, ele sabe o que ele está fazendo. Ele está machucando, ele está submetendo. Então não é que ele não está entendendo. O que ele está vendo é que ele pode fazer aquilo e restará impune. Então, você entende? Quer dizer, eu acho muito importante a discussão do que precisa ser feita. Eu acho até correto falar, olha, você... Mas o ponto está um pouco mais além, porque a gente está enfrentando a força bruta. Ali no quarto escuro, não é de entender mais, é se defender. Quer dizer, está faltando instrumentos de defesa. Seria mais adequado falar isso. Porque as moças estão reagindo, elas estão denunciando. A gente não vive mais sobre a lei do silêncio, né? Cada caso, a diferença assim, de todos esses casos que a gente fala, é que agora eles são denunciados. Eles sempre ocorrem, mas hoje a maioria, ou muitos, são denunciados. A gente não está precisando de novos escândalos. A gente está precisando de... Aí é que está o problema. Eu acho que a questão das políticas públicas, que o Estado, né, que é tão protetor, nós deveríamos ter políticas públicas, por exemplo, para dar sequência a uma legislação, por exemplo, na questão da violência. A Lei Maria da Penha. É fantástica a Lei Maria da Penha. Precisa aplicar, né? Mas precisa aplicar. Cadê as casas-abrigo? Quantas casas-abrigo tem no Brasil? Não é? Porque aquela mulher, não é, insegura, não é? Muitas vezes tem 2, 3 filhos, está lá, o marido bate, e ela fala, eu vou para onde? Sair com 3 filhos, sabe? E tem homens também que estão resistindo, você vai embora, eu vou ficar na casa, não é? Às vezes patrimônio, construir, contrata um advogado melhor, claro, e foge. Aí eu acho que essa questão, nós precisamos dar efetividade aos instrumentos de complementação, não é? Ou seja, adotar uma lei e fazer cumprir a lei. E que contra isso tem muita coisa que nós estamos perdendo. A impunidade, a lentidão, os tribunais, não é? Quantas notícias a gente tem que uma mulher chega num tribunal
e até juízes e juízas questionam, mas a senhora, qual a roupa que a senhora estava usando quando a senhora foi violentada? Como é que a senhora estava? A senhora tinha bebido? Sabe? Coisa assim que a mulher fala, pô, onde é que eu estou? No tribunal? Vai virar culpada, vou virar culpada, então? Sim, eu acho que tem um avanço grande, eu acho que tem uma compreensão de que existe uma punição, enfim, de que aquele ato é ilegal, mas também existe a questão de se aprimorar os instrumentos que existem, né? A gente tem o Disque 180, a gente tem o Clique 180 agora, que é um aplicativo bem interessante, mas são ferramentas que estão sendo aprimoradas e que estão sendo levadas para a população, né? Para a Casa da Mulher Brasileira, que eu acho uma iniciativa incrível, porque justamente faz isso, né? Ela junta a delegacia, ela junta o juiz, ela junta o psicólogo e ela junta o abrigo. Então, assim, o que mais... se sentia amparada, claro, né? uma vítima não quer passar por uma delegacia para depois ir para o hospital, que é não sei quantos quilômetros, para depois talvez conseguir um advogado. Enfim, são instâncias que vão machucando essa vítima, porque ela precisa de um pronto atendimento. É uma questão de saúde, inclusive. Em muitos casos, ela precisa chegar ao hospital em menos de 72 horas. Bem, para prosseguir, nós ouvimos a escritora Flávia Biroli, que acaba de lançar o livro Feminismo e Política. Ela nos enviou uma pergunta, vamos ouvir. Vejo a divisão sexual do trabalho como o principal fundamento das desigualdades entre mulheres e homens. Muita coisa mudou, mas ela continua estando na base de muitas das desvantagens das mulheres, que são ainda as principais responsáveis pelo trabalho doméstico, pelo cuidado com as crianças e com os idosos. Como superar isso? Quem começa? Bom, mas pode? Eu? Ok, vou então. Eu acho que existem uma série de avanços, de fato, para se fazer, né? E a primeira coisa é se convocar as empresas e governos para que eles se coloquem nessa questão, né? Porque não é uma coisa que vai acontecer automaticamente. Precisa de regra, precisa de lei, precisa de estatuto. E, no momento, as empresas ainda estão aderindo e eu vejo elas como um momento ainda inicial de entender o que é a igualdade dentro do trabalho e inclusive que os direitos, enfim, têm que ser de fato divididos, né? As mulheres não podem ter jornadas duplas de trabalho e elas têm direitos. Então a questão da creche, que até hoje muitas empresas não têm, então onde que ela vai deixar o filho, como que ela faz para amamentar, que tipo de licença de maternidade e de paternidade principalmente, eu diria que tem que ter, né? Porque tanto o pai quanto a mãe deveriam ser responsáveis por esse primeiro cuidado com os filhos. Existe esse avanço, eu acho que é uma questão de se melhorar políticas públicas, mas de se ter um acordo de fato do setor privado para que essas regras fiquem claras e que para isso, enfim, seja a regra e não a exceção, né, de algumas empresas que são vistos como um benefício, dá 6 meses, 2 meses a mais para licença maternidade. Isso não é um benefício, enfim, que foge a um bem que a mulher precisa, né? Enfim. Isso foi sempre uma dificuldade do movimento sindical, né? Porque quando você, vamos dizer assim, se é do setor público, é uma negociação diferente, que você talvez teria mais facilidades, né, daquelas mulheres do serviço público adentrarem no mercado de trabalho em condições melhores, mais favoráveis, com salário igual, sem discriminação, né, ambientes saudáveis para trabalhar, para produzir creche, local para deixar o filho. Talvez isso, o serviço público é mais fácil, entre aspas, não é? Entre aspas. Mas no setor privado, essa luta é imensurável. Eu sei porque eu tenho mais de 30 anos fazendo sindicalismo e quando você chega numa mesa de negociação, já é difícil você fazer uma pauta de negociação, que é uma luta nossa das mulheres, eternamente dos sindicalistas, colocar na pauta, na agenda do movimento sindical, priorizar as questões, o compromisso, porque se nós somos 42% vamos dizer assim, da força de trabalho, nós não somos 42, mas, quer dizer, nós somos um percentual importante, né, na força de trabalho. E na hora de se colocar nos acordos coletivos, no caso do setor privado,
cláusulas que protejam as mulheres, que promovam as mulheres. A nossa dificuldade é que você não tem promoção. As mulheres entram nessas carreiras, continuam ali ganhando baixos salários, em serviços que não são valorizados, historicamente são serviços assim que, vai trabalhar, vai ser professora, é ótimo ser professora, né? A sociedade, professora. Aí quando você vai ver o salário, até entre os professores, as mulheres ganham menos, quer dizer, funções que são muitas vezes admitidas por um concurso público, quer dizer, e aí as mulheres seguem, né, com essas dificuldades. Quando você vai negociar, na mesa de negociação, quando o sindicato já tem essa cultura, né, essa consciência da importância de, vai fazer a pauta, vai ter o aumento, vai ter redução da jornada, PLR, uma série de reivindicações, mas ali também precisa ter salário igual para promoção das mulheres. Qual é o programa que a empresa vai fazer para promover as mulheres? Eu queria colocar um ponto aqui que tem a ver com o que você está falando, com o que ela falou, com a pergunta ali na professora, que é o seguinte: eu estava fazendo uma pesquisa para esse nosso programa, né, para diminuir a ignorância relativa, né? E aí tem uma história interessante que nos Estados Unidos, antes da abolição da escravatura, surgiu uma associação de trabalhadores que combatia a escravidão, ao mesmo tempo combatia pelo direito das mulheres, que naquele tempo também não podiam votar, ou seja, eles reconheciam que havia duas discriminações na sociedade americana, a escravidão e o direito das mulheres. Quer dizer, isso mostra como essas coisas andaram juntas, e que depois andaram juntas. Quer dizer, o Dia Internacional da Mulher é uma criação dos socialistas, ele vai ser universalizado pelos partidos comunistas, quer dizer, é uma coisa assim, durante décadas essas duas lutas andaram juntas. A minha sensação, eu queria que vocês comentassem um pouco, é que hoje elas não estão mais tão juntas, que tem uma parte dessa luta que é travada, assim, em outros lugares. Por que isso aconteceu? Isso é bom, isso é ruim? Quando você, como você fala, a liderança sindical não coloca as questões das mulheres, é porque os caras são mais interessados nas questões dos homens. Como é que é isso? Por que é tão difícil isso? Qual que história é essa aí? Não, mesmo porque, segundo a nossa organização internacional, a CSI, nós acabamos de lançar uma campanha, né, o ano passado, que chama Contem conosco. E um trabalho para estimular o debate dentro das entidades, dentro do sindicato, né, sobre a importância de igualdade de oportunidades para as mulheres. Porque você olha todos os indicadores sociais, todos, a nível mundial, as mulheres estão em piores situações, seja na África, na América Latina, na Europa. E aí é porque os sindicatos não batalham? Os sindicatos são por homens que não batalham? Por homens, essencialmente, o sindicalismo ainda é essencialmente masculinizado. E pra você ter, eu sou a única presidente central sindical, estadual. Né? Nem nacional. Nem nacional. Nacional, imagina. Quem diria? E resultado, isso é resultado de lutas históricas que nós fizemos, as mulheres trabalhadoras, sabe, reivindicando o direito de participar. Nós chegamos a elaborar cartilhas exigindo o direito de participar no sindicato. Agora, um dos mecanismos é que se você não sindicaliza as mulheres, muitas vezes as mulheres não se interessam pelo sindicato. Então, como é que ela vai saber? Ela nem sabe como é que entra no sindicato, né? Virar uma dirigente, né? Vamos ser promovida, ter igualdade. Na mesa de negociação e falar, só assina acordo se tiver isso. Se tiver isso. Então, normalmente, como as mesas de negociação, o Diese sempre fala isso com muita clareza, as mesas de negociação, embora tenha mudado muito, hein? Já melhorou, nós já temos muito mais mulheres hoje no movimento sindical, não estou dizendo que nós estamos no fundo do poço. Mas o Diese é que sempre tem dito e nos alertado que nós temos que fazer cada vez mais, sensibilizar os sindicatos, que parece uma disparidade, né? Quer dizer, o mundo pegando fogo, né? A menina lutando, levando tiro para ter o direito de frequentar a escola, né? Que é o caso Amayala, tá certo? No Brasil você tem inúmeros exemplos, na América Latina você tem, né? Mas às vezes é uma coisa que muita gente continua questionando. Às vezes as mulheres chegam também nos postos, né? E esquece que foram mulheres, né? Às vezes esquece que são mulheres, então passa a assumir posturas. Amanda, eu concordo assim que as lutas têm que ser conjuntas. Eu acho que é muito ruim a gente separar a questão das mulheres e do movimento negro, por exemplo.
uma vez que as mulheres negras ainda são as principais vítimas de violência, da desigualdade social, né, no nosso país. Então, eu acho que são movimentos que ganham lutas próprias, claro, porque as pautas são extensas, e se a gente não insistir para que as nossas demandas aconteçam, elas acabam, enfim, ganhando movimento próprio. Mas, enfim, eu sou a favor dessa luta conjunta, e eu acho que tanto a questão de raça quanto a questão de gênero tem que ser problemas combatidos em conjunto. Agora, acho que tem esse problema muito sério dos partidos, historicamente, enfim, porque quando o movimento feminista começou aqui no país, se comparava muito, né? A questão das mulheres não era vista como um problema de todos. Então, essa eu acho que esse é o olhar, né? Entender que a igualdade de gênero ela é um problema social, um problema de desenvolvimento, e é um problema que afeta homens e afeta mulheres também. Essa compreensão é fundamental para que a gente não divida as pautas. Então, a gente não está falando de ou ter desenvolvimento econômico ou ter creche. Não é isso, não é essa a questão. A gente está falando de ter um desenvolvimento social conjunto, onde as mulheres são a metade da população no nosso país. Então a gente não está falando simplesmente de ter alguns direitos para um grupo fechado. A gente está falando de um avanço social, um avanço cultural, um avanço que vai beneficiar a todos, né? Agora eu queria voltar a essa questão dos jovens, porque além da questão das universidades que eu falei no começo, você tem também a questão da internet, né? A maneira como alguns jovens algumas jovens mulheres são denegridas através de imagens captadas pelos namorados, colocados em rede, né? E, primeiro, o que está sendo feito nesse sentido e para coibir isso, e por que existe esse tipo de comportamento também entre jovens, porque eu não consigo entender que um jovem tem essa cabeça. E outra coisa é a questão que a gente falou no começo do aborto, né, que mulheres geralmente pobres da periferia, né, que nas suas relações afetivas acabam engravidando de jovens que desaparecem, e elas acabam fazendo o autoaborto e correndo risco de vida. Você quer começar falando sobre isso? Sim. São duas questões. São duas questões. Bom, eu acho que a questão do aborto, ela ainda é um tabu, né? Em quantos lugares você consegue falar de fato sobre o aborto sem ter milhões de pés atrás, né? Eu, assim, falando como ativista, membro da Think Olga, a gente vê um retrocesso, inclusive no Congresso, né, com essas declarações públicas e notórias de, enfim, deputados que ameaçam e agridem, violentam moralmente as mulheres pares, né? Então, o aborto é uma questão que precisa ser trabalhada e que precisa ser uma prioridade. Ainda não é, ainda está no final da lista, talvez oculta, né? E todo mundo vira a página quando vai falar teve dessa esse caso questão. recente do próprio médico que denuncia a moça que chega lá, né? Que depois de fazer um aborto. Depois de fazer um aborto, né? Exato. Quer dizer... Só uma coisa. Vamos fazer. Um aborto é a discussão essencial que a gente está terminando a primeira parte do programa. Então, a gente vai retomar a segunda parte falando disso. A gente vai fazer um rápido intervalo, a gente volta em instantes com a presidente da Força Sindical na Bahia, Nair Goulart, e a coordenadora da campanha O Valente Não é Violento da ONU, Amanda Kamanchek. Não saia daí. O espaço público está de volta para discutir os direitos da mulher com Nair Goulart e Amanda Kamanchek. Vamos ouvir agora Helena Zelic, militante da Marcha Mundial das Mulheres. Ela nos enviou uma pergunta sobre aborto que retoma o debate que a gente tinha feito na primeira parte. A situação do aborto no Brasil é muito difícil, é uma situação de clandestinidade, de criminalização. E diante desse contexto no Brasil, como que vocês consideram que o movimento feminista deve agir, deve responder? Bem, Nair, retome, ela estava falando, você retoma, depois a gente volta. Fala. Olha, eu acho que, primeiro que essa clandestinidade, né, que as mulheres são colocadas na sociedade brasileira, né? E é isso que você falou, os efeitos todos, problema de saúde e a questão de ter o acesso e poder decidir sobre seu corpo é uma questão fundamental da decisão do ser humano.
decidir sobre seu corpo, decidir quantos filhos quer ter, quantos não quer ter. Eu me lembro que no final dos anos 90, a Veja, eu sou uma das que a Veja entrevistou, e eu disse claramente, eu fiz 2 abortos. Como disse, e ninguém veio me prender. Pelo menos ninguém, e várias mulheres nessa matéria falou das experiências, não é? Se você tem uma situação econômica que não é viável, se você não tem um parceiro que você está a fim de ter um filho com aquele parceiro, você tem N situações, entendeu? E já tem mais o resultado de gravidez indesejada quando as mulheres são estupradas, não é? E aí tem um filho, e aí, o que você faz? Né? Gravidez de alto risco. De alto risco. Então, primeiro é uma questão de saúde pública, né? Devia ser tratado como essa questão, como uma questão de saúde pública. Eu sou totalmente favorável, acho que as mulheres, nós somos donas do nosso corpo. Amanda, eu queria fazer uma pergunta um pouco diferente, que é o seguinte, esse comportamento que o Florestan lembrou, de médicos que denunciam a pessoa que chega no hospital, mostra o seguinte, está havendo na parte de uma fatia da população, elas estão priorizando seus valores, muitas vezes de fundo religioso, para se recusar a cumprir uma obrigação de serviço público. Um médico que está no hospital público e atende uma pessoa tem que cumprir a legislação. E a legislação determina a confidencialidade. Você não pode atender um paciente e denunciá-lo à polícia. Agora, nós estamos tendo, e isso eu acho que é uma regressão cultural, que é o seguinte, as pessoas se recusam a cumprir o caráter laico do Estado, aceitar o caráter laico do Estado. Antes de tudo, você tem que defender a vida. Antes de tudo, você tem que respeitar a coisa. O que é isso? Você sente isso quando você fala da dificuldade de compreensão nos seus debates, que tem uma regressão cultural na nossa sociedade? Olha, é muito complicado falar em regressão cultural e associar a questão religiosa, então eu não diria isso exatamente, mas eu diria que é muito complicado misturar o valor da laicidade, enfim, né, o Estado que laico, está ocorrendo, né? Exatamente, e enfim, e as políticas públicas, as leis, elas têm que ser respeitadas, e eu acho que o principal é respeitar o direito humano. Então é muito assustador um médico assumir esse valor e ainda ser ouvido, né? Ser uma denúncia que não é uma brincadeira, que é aceita. Não é rejeitada liminarmente, ela vira inquérito. Ela vira inquérito e ela vira culpa da mulher, né? A vítima, no final das contas, acaba sendo a mulher e aí, enfim, novamente, quando vai ser abordada a questão, o monstro, enfim, acaba se culpabilizando a pessoa que decidiu por não ter filho, e a questão toda é social, né? Porque se você pegar nas classes mais ricas, elas fazem abortos em hospitais e com médicos caríssimos, né? Com toda a segurança, e a sociedade finge que não vê. Né? Há aí também uma questão de fundo social, né? Agora eu não sei se posso retomar, Paulo, o assunto da internet. Toma a internet. Sai da internet, não fanático da internet. Eu queria saber o que vocês estão fazendo para coibir esse tipo porque tem meninas que tiveram a vida destruída, né? O sujeito postou a foto dela na internet e de repente todos os amiguinhos, a menina teve que sair de cidade, mudar enfim, de uma cidade para outra. O que está sendo feito nesse sentido? Bom, recentemente teve uma pesquisa do Instituto Avon e do Data Popular bem interessante, né, que foi feita justamente com a juventude brasileira e mostra que mais de 96% acredita que no Brasil existem valores machistas, mas a resposta deles mostra que eles praticam os valores machistas, então acham que as mulheres não podem sair de qualquer forma como elas quiserem na rua, não devem sair sem seus companheiros, enfim. E muitos dizem que já receberam fotos de amigas conhecidas nuas em seus celulares, em seus e-mails, enfim. Então é uma prática muito comum, é uma questão moral, enfim, e o que acontece muito mais com mulheres do que homens, né? Essa coisa de você receber a foto de um homem nu não é tão comum
comum quanto ser uma foto passada de uma colega de classe, enfim. E aí tem a questão do bullying, cyberbullying, que é um conceito que tem sido estudado, ainda é muito recente. A questão do bullying é muito polêmica, porque são casos separados. Agora a escola e o aluno precisam ser conscientes, porque eles estão afetando a lei. Meninos que agridem, ameaçam meninas via WhatsApp, via Facebook, via e-mail, eles podem ser julgados, os pais deles podem ser julgados. Então não é um simples caso de internet. Eu acho que o que acontece é que o espaço público e o espaço da internet não são compreendidos por esses jovens. Eles costumam falar o que eles querem, se manifestar, o que é muito interessante porque eles têm opiniões e têm ferramentas, mas eles não entendem que eles vivem num país que tem leis e que eles não podem dizer o que eles quiserem, né? Porque eles estão sujeitos a essas leis. Isso não está claro na internet. O que a gente tem feito pela campanha Chega de Fio-Fio são pesquisas virtuais, a gente faz uma série de conscientizações, campanhas ao longo do ano, e a gente tem o mapa Chega de Fio-Fio, que é um mapa onde as vítimas, pela internet ou pelo computador ou celular, podem denunciar um caso de violência. Então, a gente tem esse mapeamento, a vítima pode se identificar ou não, mas pode dizer o que ela sofreu, se foi um assédio, se ela sofreu um estupro, enfim, se foi uma violência de gênero, e aí a gente consegue entender um pouco melhor também como é que funciona e dar visibilidade. Eu já sofri um caso de violência muito sério no metrô enfim, eu tive que fazer essa denúncia, me senti sem ferramentas e sem seguranças, não me atenderam bem. Eu fui vista como uma pessoa que causou o desconforto, provocou o ato, mas o que você fez? Foi a primeira pergunta que a segurança me fez. Então eu denunciei nessa rede, no mapa Chega de Fio-Fio, e para mim, eu mesma, que faz parte da campanha, foi a principal ferramenta onde eu tive vários apoios de várias mulheres que ouviram meu caso. Meu caso foi parar no Twitter e com isso eu fui chamada pelas instâncias responsáveis para programar a campanha dentro, enfim, E as autoridades policiais protegeram, responderam, reagiram depois da internet, não? A gente teve o chefe de segurança que se manifestou e foi muito responsável. Chefe de segurança do metrô? Do metrô. E da polícia? Da polícia não. A gente tem o DEPOM, né, que é a delegacia que fica dentro dessa instância, desse órgão, mas enfim, a gente não teve uma representação, esse superior é o responsável, enfim, pela delegacia, mas realmente é um caso cultural também, de formação desses quadros, desses funcionários públicos, para que eles entendam que as mulheres não são as responsáveis pela violência que elas sofrem, né? Evidente. Eu queria fazer uma pergunta para você, Nair, desculpa, mudando um pouco de assunto. Você falou assim, às vezes tem mulheres que esquecem que foram mulheres, né? Eu gostaria de tocar, estamos falando de trabalho e a questão do trabalho está muito ligada à vida das pessoas, à vida das pessoas da sociedade moderna. As mulheres, desde a Simone de Beauvoir, precisam da sua autonomia financeira. A liberdade, ela não cai do céu, né? Ela é produto de você ajuda a produzir, né? E aí eu queria saber, então, eu acho que é uma coisa importante, e aí tem uma questão aí que eu queria perguntar. Você nota diferença entre patroa mulher e patrão homem? Existe isso? Existe aquela história de que as mulheres são mais sensíveis, mais generosas? Existe isso ou isso é parte dos mitos, assim? Bom, as duas coisas, né? Uma parte são mitos, né? Que realmente a sociedade continua afirmando. Até para ser, eu acho que até uma proteção, um Estado machista, né? Essa concepção atrasada que a sociedade tem em relação às mulheres, né? Então isso é altamente prejudicial, porque prejudica a sociedade. A repercussão volta, né, para a própria sociedade, à medida que qualquer caso de violência, de desrespeito no local de trabalho, assédio moral. O assédio moral é dificílimo. Você entender, nós estamos há anos trabalhando essa questão do assédio moral, né? Para entender esses comportamentos.
a bronca, a humilhação da pessoa. São muito mais coisas. Tá. São muito mais coisas nesse assédio moral. Mas muitas vezes você vai vai fazer uma denúncia. Eu fui assediada moralmente. Ou você tem uma capacidade de elaboração e vai atrás, busca os instrumentos, vai à OAB, vai buscar o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, o sindicato, vai buscar isso. Ou então as mulheres se calam nas universidades, né? São subjugadas, são diminuídas, né? E as mulheres muitas vezes tendem a ficar quietas, né? Agora, eu acho que já há mudanças importantes no nosso país, né? Já há uma reação importantíssima, né? As mulheres vêm, ao longo dos últimos 30 anos, mudou completamente a nossa participação no mercado de trabalho, né? Abriu mais oportunidades, abriu condições das mulheres saírem do privado e ir para o espaço público, que é uma coisa também que é difícil na sociedade, que os homens se empoderaram do espaço público, né? E o espaço privado pertence às mulheres. As mulheres, você toma conta da casa, faz tudo, decide aí, né? Então eu acho que são fatores assim que a gente precisa analisar muito bem, Paulo, porque senão a gente se perde e você precisa elaborar cada vez mais. Por exemplo, eu estou na força sindical, eu procuro influenciar os ativistas, os dirigentes, as pessoas que são militantes da nossa central, a terem esse olhar, essa compreensão e essa prática. Não é? Porque muitas vezes dentro do seu próprio local de trabalho, num sindicato, num partido político, quer exemplo maior, eu não sei quem é mais discriminador, se é o partido político ou se é um sindicato. Porque partido, você tem lugar que as mulheres aparecem, não, o partido é espetacular. Quando se elegem, né? E aí você olha o resultado, nós temos nem 10% de mulheres no parlamento. Então, como é que se escreve? Se nós conquistamos o direito de voto em 1932. Eu queria fazer uma questão para a Amanda, porque a Amanda trabalha aí com algumas pesquisas. Eu queria que você traçasse para o telespectador esse quadro da violência contra a mulher no Brasil. Quais são os estados que ocorre com maior número e como é que é a violência entre esses imigrantes que estão chegando, né, principalmente fugindo da guerra ou da pobreza, né, do Haiti agora muitos. Existe também entre eles a violência contra a mulher? Bom, vamos começar primeiro pelos estados. Vamos começar pelos estados. Bom, o Brasil ainda é o 7º país mais violento quando a gente fala de homicídio de mulheres e por uma questão de gênero, porque são mulheres. E os principais casos ainda do país são relacionados a mulheres que são mortas pelos seus pares. Então, companheiros, às vezes algum conhecido, familiar em ambiente doméstico. Então, é uma questão, enfim, que a gente tem tido um aumento, a gente teve um aumento de 230% no homicídio de mulheres em 10 anos, de 2001 a 2011, em 10 anos, a gente teve esse índice aumentado. Então, assim, a gente teve em um período de 30 anos, até 2012, a gente teve mais de 92 mil mortes só no país. Então, quando a gente fala que é uma questão próxima, que é uma questão que realmente é grave e é frequente, não é brincadeira, assim. A gente tem casos mundiais também que mostram que 1 em cada 10 mulheres vão sofrer violência. Então, é um panorama muito ruim ainda para as mulheres. E os estados piores quais são? Os estados piores, a gente tem uma pesquisa do Mapa da Violência, né, de 2013. E eles trabalham com os estados de Espírito Santo, Bahia, Alagoas, Rondônia, Pernambuco, Goiás, Roraima, Paraíba, Mato Grosso e Pará. Quer dizer que aí não tem o Sudeste e nem o Sul? Nesses primeiros colocados, não. Mas a gente tem... a gente vê também uma questão cultural muito forte, né? Essa questão que a Nery falou muito que é o estereótipo de gênero e do machismo, ainda é muito frequente e muito repetido, né? Esse papel da mulher que é responsável pelo lar, se ela não cuida da casa, ela tem que ser punida, se ela não cuida dos filhos, ela tem um problema. Então, e os homens
homens, por outro lado, não participando, não entendendo que eles fazem parte dessa tarefa doméstica, da paternidade, enfim. Esses estereótipos de gênero, pra gente, são as principais causas da violência, assim, que mostram, enfim, que enquanto os papéis de homens e mulheres não forem iguais, a gente não vai conseguir fazer com que eles se respeitem e tenham uma relação harmônica, tanto no ambiente privado quanto no ambiente público. Você está falando de um ponto que eu queria perguntar para a Nair. Começa a haver em Brasília um debate sobre cotas no Congresso. Mas é diferente, não são as cotas para os partidos políticos. A ideia que começa a ser discutida é você, no Congresso, ter 30% de deputadas mulheres. Tenham sido elas muitos votos, poucos votos, nenhum voto. 1/3 do Congresso você daria para as mulheres. O que você acha disso? Olha, eu acho que esses mecanismos de políticas de promoção da igualdade são importantes, né? Porque você abre caminhos, abre espaços, né? Para que as mulheres que estão alijadas desses espaços políticos de poder, as mulheres estão alijadas, né? Muito poucas governadoras, muito poucas deputadas, senadores, e você vai para as empresas também. Agora, o que é bom é que muitas que conseguem ir furando essa barreira e chegam lá, realmente essas nos surpreendem positivamente. Isso é muito bom, fortalece. Quer dizer, você está no Congresso Nacional, ouvir discurso de deputados falando cada asneira, não é? Cada besteira que expressam, na verdade estão expressando isso que está arraigado na sociedade, né? Ele é um tremendo machista, atrasado, não é? Não avançou em nada na construção de uma sociedade. E nós temos que trabalhar para construir uma sociedade com igualdade de oportunidades. Em todos os espaços onde a gente, seja na universidade, seja no sindicato, seja em qualquer lugar, na empresa, nós temos que trabalhar nessa perspectiva de construir, né, políticas que promovam a igualdade de oportunidades. Eu concordo com você. Enquanto a gente não chegar a patamares de igualdade de oportunidade, eu acho que, por exemplo, essa questão da cota que você está falando, pode ser que não seja pelos partidos. Eu acho difícil, porque você vai ter, por exemplo, a Argentina, comparado com o Brasil, a Argentina, há 15 anos atrás, era igual ao Brasil. A participação era muito pouca, muito pequena. Eles mudaram a lei, fizeram uma reforma política. E a reforma, dentro da reforma política, essas questões que estão colocadas. Porque a mulher não vai ter jeito de ser, você é candidata anônima, você é candidata de mim mesma, não precisa de partido. Você, um instrumento importante, você precisa, a sociedade democrática... Essas cotas dentro do partido que você está falando? Cotas dentro do partido. Porque, mas isso já existe. O paradoxal é isso. Já existe cotas para os partidos políticos, cota nas centrais sindicais, cota nas empresas que estão mais lentas. Chega no setor privado, isso aí é como nos Estados Unidos, né? As empresas não querem saber de política de promoção de igualdade de oportunidade. Olha... E eu vi outra coisa importante, você viu a entrega do Oscar? Aquela atriz que ganhou, e ela fez cobrou salário. Ela fez cobrando igualdade salarial para as mulheres. Quer dizer, bom sinal. Já chegou chegou em Hollywood, né? A reivindicação. Vamos fazer uma pergunta de internauta. Cláudio José dos Santos coloca uma questão sobre o aborto. Diz o Cláudio: concordo com todos os direitos das mulheres e que se faz necessário dar maior atenção a eles. O único ponto nebuloso é a propriedade do corpo quanto ao aborto. Ele pergunta: o feto é excluído desse direito? Vamos lá, Nair. Essa é a discussão que a igreja tem tentado pautar, né? Não é só no Brasil, né? Em vários países, essa pauta, né? Contra o aborto, com essa visão, né? Proteção da vida, né? Quando é que começa a vida, né? Essa coisa aí que muitas vezes é o dogmatismo que tem colocado isso, né? Para esse debate. Mas eu acho, tenho clareza, que eu acho que porque quem mais morre de abortos são as mulheres pobres. Elas não têm onde fazer o aborto. Elas morrem
de abandono, enfiam agulha de crochê, sabe, tomam remédios lá que inventados. Então, ela está correndo risco de vida. Não é? Então, como vocês disseram, quem tem a classe média, quem tem acesso, faz lá aborto 2, 3, 1, enfim, ela tem acesso à saúde, ela tem acesso à proteção social. E nós precisamos lutar para isso, para ter proteção social, mas tem que desmistificar mesmo, porque tem um debate aí com a igreja que não sei até quando é que nós vamos dar conta, né, desse debate, mas muitas mulheres fazem aborto. Milhões de mulheres morrem por aborto. E elas se julgam no direito, né? De fazer aborto, direito, né? Elas se julgam no direito, elas querem, não querem obedecer o direito de uma religião, querem obedecer o direito delas. Né? Dela. É a principal causa de morte materna, né? Né? Amanda, Raulino Júnior manda pelo Twitter a seguinte pergunta: como vocês lidam com as mulheres machistas? Tá. Bom, eu tomo todo cuidado, assim, quando eu vou falar sobre mulheres machistas, porque eu entendo que as mulheres, elas, desde o momento que elas nascem, elas são ensinadas, são valores a serem machistas. Então, não é uma culpa intrínseca à mulher, não é a mulher que é culpada, novamente, por essa atitude, esse comportamento, é uma questão social. Não é opção dela que, desde quando ela é pequena, ela foi incentivada a obedecer o marido, a casar, a ter filhos, enfim, a estabelecer uma série de papéis que são ainda colocados para as mulheres. Então, eu acho que as mulheres estão conhecendo os seus direitos. Para mim, o principal é que elas entendam que elas têm direitos iguais e que isso tem que ser uma luta constante, né? Como a gente falou, tem uma série de direitos que a gente mencionou aqui, que foi parar até no Oscar, que é a questão da igualdade salarial, a questão do direito ao próprio corpo, enfim, a questão de saúde pública das mulheres que morrem ainda porque fazem aborto. Então, eu lido assim como eu lido com homens que são machistas, eu respondo para as mulheres machistas que elas têm seus direitos e que elas, enfim, eu acho que não é responsabilidade só delas, é responsabilidade de quem as criou, do governo onde elas vivem, da sociedade onde elas vivem e por aí vai. Nair, com certeza. Posso fazer uma pergunta? Pode. A Laura de Souza manda pelo Twitter: programas como Bolsa Família rompem ou perpetuam a reclusão feminina no espaço doméstico? Olha, a questão da Bolsa Família é uma questão de pobreza, de enfrentamento da pobreza, né? Isso eu diferencio porque não é que as mulheres vão continuar confinadas na casa. Elas tiveram acesso a um mínimo, uma renda mínima, que só aí o que transformou a sociedade, esse acesso econômico, né? E essa participação dessas mulheres, né? Dessas famílias pobres, fundamental, mudou e influenciou muito o nosso país e deu oportunidade para mulheres que não tinham oportunidade nem de estudar, nem de buscar mais conhecimento. Ela entrou, deixou de... E essa mudança, essa discussão que nós temos no Brasil, né? O Brasil hoje é visto, é um exemplo, né? De várias políticas que nós fomos capazes de implementar no Brasil, claro que precisam ser melhoradas. E eu queria, Paulo, só, na verdade, corrigir aqui, estou terminando, essa questão, uma questão que eu falei, acho que eu não me expliquei direito, né? Que as mulheres vão, quando chegam ao poder, ficam machistas. Não é isso, eu concordo inteiramente com você. As mulheres são formadas a vida inteira, a educação, não é? A influência social, aquele meio que ela vive, a igreja, não é? Isso tudo influencia. E melhor você ter uma mulher que não tenha talvez esse compromisso com as mulheres, mas ela estando ali, com certeza ela vai mudar a política. Bom, existem algumas maneiras das mulheres se defenderem no momento de um ataque, né? Tem um aplicativo, o PLP 20, que é um site pip.org.br, que é uma ferramenta virtual que a pessoa aperta o botão lá de pânico no celular e aciona diferentes órgãos de apoio de socorro às vítimas, né? Possibilitando aí uma ação rápida de pronto atendimento.
Quais são os tipos de serviços que as mulheres podem utilizar num momento como esse? Bom, a gente tem existe o botão do pânico no Brasil também, que foi lançado no Espírito Santo, e tem muitos jovens agora que têm se buscado fazer esse aplicativo para celulares que não são smartphone, enfim, tem essa dificuldade de fazer com que o botão do pânico se repercuta e você consiga acionar de qualquer tipo de aparelho celular, mas existe o botão do pânico. Tem também uma rede muito importante que é a rede o Disque 180 e o Clique 180, que é um aplicativo da Secretaria de Política para as Mulheres, né? Bem interessante porque ele oferece desde respostas aos tipos de violência que as mulheres sofrem, então ela a partir consegue saber para onde que ela tem que ser encaminhada em cada caso, e também tem o mapa, que como eu falei do Chega de Fiu-Fiu, também tem esse mapa institucional, onde ela pode colocar o caso que ela vivenciou, enfim, ajudando a entender as causas do problema. E esse aplicativo, o Clique 180, ele é gratuito, enfim, ele pode ser baixado no celular de qualquer pessoa. E, enfim, eu de fato recomendo, porque eu acho que essas ferramentas elas só têm utilidade a partir do momento que as pessoas usam e que isso se cria uma rede, um costume mesmo, né? Então eu acho que essas ferramentas... funciona mesmo? Funciona, sempre pode ser aprimorado. Sim, não vai cair numa caixinha ali, uma voz gravada lá. Pois não, a facilidade do aplicativo é justamente essa, que você consegue acionar diretamente as instâncias. Uma pessoa? Alguém vai atender lá? Opa. Um telefone. Eu concordo que ainda precisa investir mais. Plantonistas. Enfim. Outra polícia, né? Pronto-socorro. Sim, imediato, né? Claro. Imediato, é uma questão urgente. A resposta ser naquele momento. Exato. Agora, a questão da tempo, ainda estamos terminando aqui, ó. Bem, temos muito para falar, mas infelizmente o nosso tempo está terminando. Eu queria agradecer aos nossos convidados de hoje, a Nair Goulart e a Amanda Camanchek, ao Florestan Fernandes, e especialmente a você que está nos assistindo. Para saber mais sobre o nosso programa, entre no site da TV Brasil. Desde já, convido você para um novo encontro aqui na próxima terça-feira, às 10 da noite. Nosso convidado será o líder do MST, João Pedro Stedley, e nós vamos discutir com ele o que está acontecendo no Brasil. Até lá! Informação inteligente.